essa é a nossa primeira aula do módulo 3, da disciplina Técnicas de Produção e Manejo de Culturas Agrícolas. E vamos ver nessa aula, nós vamos falar sobre adubação, o conceito, fertilidade do solo, adubação de correção e adubação de manutenção. Em um segundo momento, nós vamos falar sobre cultivares, como as características agronômicas, vamos falar sobre as cultivares transgênicas e rotação de culturas, conceito de rotação e essa sucessão de culturas. Então vamos lá. Adubação. O que é adubação? Adubação é um procedimento importante para a agricultura que visa garantir o equilíbrio ou reposição de elementos necessários para o desenvolvimento da planta. Por isso, para que seja feita de maneira mais eficiente possível, é preciso considerar, além das características dos nutrientes e de como se comportam no solo, o modo como a aplicação desses produtos é realizada. Adubação. Então, como fazer a adubação do jeito certo? Uma adubação do solo bem feita não é o mesmo que aplicar doses altas de fertilizantes na lavoura. Além da qualidade, é muito importante conhecer as necessidades de cada cultivo, a variabilidade do solo e os métodos de aplicação. Nas últimas décadas, a agricultura se modernizou bastante, com técnicas como a agricultura de precisão e o sistema de semeadura direta. A agricultura de precisão ela reduz muito os custos com a adubação, assim como também a semeadura direta. Outro fator importante são os implementos agrícolas utilizados. Eles estão bem mais avançados, permitindo uma grande automatização dos processos. Aplicações em taxas variáveis, que vêm da agricultura de precisão, ou seja, a aplicação de taxa variável, a dose é aplicada de acordo com a necessidade local e não em relação à área total. Todas as mudanças acabam refletindo na adubação, ou seja, uma área que também está evoluindo constantemente. Então, nessa aula, nós vamos explicar melhor como essa prática está se modernizando, as diferenças entre os métodos e as técnicas e como fazer a adubação do jeito certo. A adubação do solo e sua importância na produção. Para o bom desenvolvimento da planta, é fundamental que ela tenha à sua disposição uma quantidade suficiente de nutrientes. Muitos desses são absorvidos do solo, mas muitos solos sofrem com baixa fertilidade. E o que isso significa? Nesse caso, não há a presença significativa dos nutrientes básicos para a planta crescer de forma saudável. A planta ela retira do solo grandes quantidades e essas quantidades em quilogramas por hectare. Dos nutrientes como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, que são chamados os macronutrientes. Ela retira também pequenas quantidades, e aí já vem em gramas por hectare, de boro, cobre, cloro, ferro, níquel, manganês e zinco. Esses elementos, eles perfazem junto apenas 5 a 7% do peso seco das plantas. Entretanto, são essenciais para que ela possa absorver do ar e da água o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, e sintetizar os produtos orgânicos diversos que comporão o produto agrícola. No geral, quanto maior a produtividade, tanto maior é a retirada de nutrientes do solo, tanto através do produto colhido, no nosso caso aqui os grãos, como da parte aérea e radicular da planta. Perda de nutrientes no solo. Então, os nutrientes do solo são perdidos naturalmente por retirada e exportação pela parte colhida da planta. Outro fator também é a lavagem do perfil do solo através da água da chuva, que é um processo chamado de lixiviação, e por arraste das partículas, que é um processo chamado de erosão. Por imobilização também pelos organismos e por fixação pelas partículas do solo. Então, a lavagem do perfil do solo, que é o processo de lixiviação, ele pode ser contornado
E também o processo de erosão também pode ser contornado. Esse processo de erosão ele é contornado através do sistema de manejo de solo. Tá? Então, essa imobilização pelos organismos também faz parte do que a gente viu anteriormente de conservação do solo. E a fixação de partículas do solo, veja que tudo está atrelado ao manejo do solo. Então, após sucessivos cultivos, o que tem que ver o seguinte, é que o rendimento das culturas ela diminui devido à mobilização de fertilidade do solo, principalmente do decréscimo dos teores de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. No entanto, a fertilidade é uma capacidade do solo que pode ser conduzida em condições ideais pela intervenção do homem, através da calagem e da adubação. Esse fator ele exerce grande efeito no aumento da produtividade da planta. Tá? Então, os fertilizantes eles são insumos indispensáveis na agricultura moderna, principalmente na agricultura irrigada. Adubação, fertilidade e produtividade. Vale ressaltar aqui que, embora a fertilidade, a produtividade e a adubação do solo sejam conceitos intimamente ligados, eles não são a mesma coisa. A adubação ela promove a boa fertilidade do solo, mas a produtividade da lavoura é afetada por diversos fatores e a fertilidade é um deles. Então, significa dizer que nem sempre um solo fértil vai gerar uma safra produtiva, mas uma lavoura com boa produtividade sempre virá de um solo com alta fertilidade. Outros fatores que afetam a produtividade são o tipo de manejo realizado, as características da planta e as condições climáticas. Por exemplo, uma lavoura de milho de 2 safras consecutivas, ela pode ter níveis diferenciais de produtividade, ainda que o grau de fertilidade do solo seja o mesmo. Tá? Então, isso acontece porque a segunda safra pode sofrer com déficit hídrico decorrente da estiagem, condições climáticas adversas por muitas culturas. Tá? Então, esse é um fator primordial. Adubação do solo e sistema de produção. O sistema de produção ele consiste de um conjunto de técnicas adotadas no manejo da lavoura e está ligado a um processo de gestão. Então, nesse sentido, o sistema ele pode ser classificado da seguinte forma. Classificação dos sistemas de produção. Monocultura. A monocultura, uma variedade é cultivada de forma isolada em determinado período, conhecido como ano agrícola. Na sucessão de culturas, pelo menos 2 espécies elas intercalam de forma sucessiva no mesmo espaço de plantio, isso por vários anos. Por exemplo, uma prática de sucessão de culturas é a soja na primavera e no verão e a cultura do trigo no outono e inverno. Consociação de culturas. 2 ou mais culturas ela ocupa a mesma área simultaneamente. Né? Então, isso é a consociação de culturas. Sistema de integração. O cultivo compartilha espaço com outras atividades, como floresta, pecuária e agricultura. A rotação de culturas é um do sistema de produção mais praticado. As culturas elas se alternam de forma ordenada, como que rotacionando no talhão, ou seja, as diferenças de manejo vai afetar na adubação do solo. Na maior parte dos casos, a fertilidade vai focar na cultura mais exigente. Tá? Além disso, alguns tipos de manejo eles exigem menos intervenção em termos de adubação, uma vez que os restos vegetais da cultura anterior podem suprir parcialmente a carência nutricional da outra espécie. Assim, a adubação em sistemas de produção não visa as exigências nutricionais de apenas uma cultura específica, mas leva em conta as particularidades de todo o sistema em que essa cultura está inserida.
Então a agricultura ela foi muito bem beneficiada pelo avanço tecnológico e a adubação do solo foi uma das operações otimizadas por meio de novos recursos, como veremos mais adiante. Então, a adubação é a prática agrícola que consiste em adicionar ao solo a quantidade de nutrientes que preenche a lacuna entre o que a planta exige e o que o solo pode fornecer, acrescentando ainda a quantidade perdida. Então, assim, a quantificação dos nutrientes existentes no solo é essencial para o uso eficiente, racional e econômico do adubo. Então, a adubação, ela começa com a análise do solo, continua com a correção da acidez do solo e termina com a aplicação correta do adubo. Tá? E como fazer? Primeiro e primordial para se trabalhar com adubação e corrigir o solo, logicamente, é que tem que se ter a análise do solo. A análise do solo é a medida mais prática, rápida, direta e barata de se fazer uma análise racional da fertilidade do solo e de transferir tecnologia desenvolvida na pesquisa para o agricultor. Então, para se saber se um solo tem os nutrientes necessários em quantidade e qualidade, deve fazer uma análise de solo. Se na análise constar que falta, em parte ou totalmente, os nutrientes de que a cultura necessita, então deve-se fazer a incorporação desses nutrientes ao solo. Embora seja comum se fazer adubação sem realizar a análise do solo, isso a gente vê muito, isso não é o correto. O certo ao se planejar e realizar a adubação é a partir da riqueza do solo e das necessidades da planta. Então, tem que saber qual a cultura, se faz a análise do solo para fazer as correções de acordo com a cultura que vai ser implantada. Então, a maior utilização da análise do solo é no sentido de orientação no emprego de fertilizantes e calagem. Porém, as suas informações podem ser usadas para acompanhar as modificações no teor de nutrientes com as diferentes práticas de manejo, seja da água, da planta e do próprio solo. Isso possibilita um uso eficiente dos adubos e evita possíveis contaminação do ambiente. As quantidades dos elementos a serem aplicadas em uma cultura elas são determinadas de acordo com os teores presentes no solo e as exigências da cultura, com base na análise de fertilidade de amostras do solo coletadas no local antes do plantio. Portanto, através da análise do solo, pode-se determinar a quantidade do elemento no solo e estimar as necessidades de calagem e dos nutrientes essenciais necessários para a obtenção de uma produção economicamente rentável para o agricultor. Critérios para amostragem do solo. Então, nós temos o sistema convencional e temos o sistema de plantio direto. Então, a análise do solo no sistema convencional, como é que eu vou coletar essas amostras? As amostras elas devem ser coletadas com bastante antecedência, no caso nesse sistema convencional, com antecedência da época do preparo do solo e do plantio. Fazendo esse método, você vai ter tempo suficiente entre o laboratório realizar a análise e para as recomendações de adubação chegarem até o agricultor, né? Então tem que ter esse tempo entre coleta, análise, resultado e repassar essas informações ao agricultor. E tem que ser com tempo para efetuar a compra do calcário e dos fertilizantes, para que possa fazer essa correção. A época ideal para a amostragem para as culturas anuais é logo após o término das colheitas. Para as perenes, após a colheita ou 2 meses depois da aplicação do último parcelamento anual da adubação. E para as pastagens, 2 a 3 meses antes do período de maior crescimento vegetativo. Então, para nós, o que interessa aqui são as culturas
anuais, então essa coleta de solo é logo após o término das colheitas. A propriedade deve ser dividida em áreas uniformes, tá? Essas áreas nós chamamos de glebas, tá? Como que é feita essa divisão? A gente pode dividir a área em glebas quanto a cor, a textura, a topografia, a profundidade do perfil, manchas, presença de erosão, a cultura atual e os manejos anteriores em adubação, calagem e, se for o caso, a gessagem. Podemos observar aqui na figura a representação do plano de amostragem de uma gleba com diferentes declives e usos de solo, né? Então, as amostras coletadas por caminhamento, esse caminhamento é em zigue-zague dentro de cada gleba, né? E as amostras elas são retiradas nas diferentes glebas e não devem ser misturadas, tá? Quanto mais uniforme for a gleba, maior poderá ser a área para fins de coleta. Então, até 3 hectares, o recomendável são 15 amostras para uma amostra composta. Em áreas de 3 a 5 hectares, 20 amostras com uma amostra composta. De 20 hectares, de 25 a 30. A profundidade, a maioria dos casos, nos primeiros 20 centímetros mais superficiais do solo. Em caso de culturas perenes, quando se suspeite que o alumínio tóxico esteja restringindo o crescimento das raízes. Em subsuperfície, as amostras deverão ser coletadas na profundidade de 20, 40 e 40 a 60 e postas em recipientes separados. Então, ao se amostrar os solos fertilizados anteriormente, deve-se ter cuidado para não se coletar amostras sobre as linhas. Essas linhas são os sulcos, né, onde foram aplicados os fertilizantes. Não se deve retirar amostras de antigos caminhos, nem de locais próximos a residências, galpões, formigueiros, depósitos de fertilizantes, estradas, pocilgas, currais, nem quando o terreno estiver encharcado. O ponto, ou seja, o local onde se for coletar a amostra, deve ter a superfície do solo bem limpa, removendo todas as folhas caídas, detritos e restos culturais. Estas áreas elas devem ser percorridas, como eu falei anteriormente, em zigue-zague. E as amostras simples devem ser retiradas de 15, 20 ou 30 pontos diferentes a cada 50 ou 60 metros entre elas, né, e colocadas em um balde limpo. Essas amostras devem ser bem misturadas no balde, obtendo-se aí a amostra composta, da qual se deve retirar uma amostra de cerca de 500 gramas. Algumas observações aqui importantes com relação às amostras. Então, essas amostras, elas devem ser enviadas no mesmo dia, né, para o laboratório. Caso não seja possível, elas devem ser postas para secar à sombra, em local limpo e arejado. Depois de seca, deve ser destorroada limpa de pedaços de pau, raízes e pedras e colocada em saco plástico de 500 gramas ou caixas próprias ou ainda sacos de pano. As amostras a serem encaminhadas ao laboratório devem ser identificadas por meio de etiqueta. E o que é que tem que ter nessa etiqueta? O número da amostra, ou seja, o lote, o nome do proprietário, nome da propriedade, o município, data da coleta, textura do solo, se é arenosa, argilosa, barrenta, posição da área, se é baixa, meia encosta, parte alta, aí vai depender de como a propriedade está dividida. A adubação e calagem feitas anteriormente, aí tem que identificar o tipo e a quantidade aplicada, a cultura anterior e a cultura que vai ser implantada. Então, a frequência de amostragem ela deve ser de 1 a 4 anos, dependendo da intensidade e do tipo de adubação. Também o que vai influenciar esse número de amostragem
é o número de culturas anuais sucessivas e do acompanhamento do estado nutricional da planta. E aí vem o estado nutricional da planta, ele é analisado através da análise foliar. E deve ser aumentada nas glebas que receberam altas doses de adubo, ou onde a análise foliar acuse desbalanço nutricional, ou seja, a frequência de amostragem, né, vai depender também da gleba que recebeu altas doses, né? Então tem que fazer uma verificação mais detalhada. Então tá aí como alguns equipamentos, procedimentos de amostragem do solo. A gente pode utilizar um trado de rosca, um trado calado, um trado holandês, a pá reta, um enxadão, o balde limpo para colocar as amostras e o saco plástico ou saco de pano, papel para a amostra que deve ser enviada para o laboratório. Então, como eu falei, a frequência de amostragem deve ser de 1 a 4 anos. Né? A análise de solo agora com relação ao sistema de plantio direto. No sistema de plantio direto, ele é caracterizado pelo não revolvimento do solo. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Então, sendo a cultura semeada diretamente sobre a palhada da sua antecessora. Então, a adubação sendo feita na superfície, no plantio ou em cobertura, ela provoca uma acumulação diferencial de nutrientes no perfil, com maior teores sendo alcançados na camada de 0,5 centímetros do solo. Vimos que no convencional a gente vai até os 20 centímetros de profundidade. Aqui no plantio direto são 5 centímetros. Então, a maior variabilidade espacial, vertical e horizontal nos teores dos nutrientes impõe a necessidade de alterar a profundidade de amostragem, importante isso, e o local da coleta na gleba, em relação às linhas e entrelinhas das culturas manejadas. Então, os demais cuidados na amostragem são idênticos aos destacados para o sistema convencional. Tá? Então, como fazer a amostragem do solo? Antes da adoção do sistema de plantio direto. A amostra tem que ser ao acaso, com pá de corte, fatia com 5 cm de espessura e 10 cm de largura, ou os caladores de 5 cm de diâmetro na camada de 0 a 20 de profundidade. Então, aí cerca de 15 pontos da gleba considerada homogênea para formar uma amostra composta. Tá? Então, as áreas de adoção do sistema do plantio direto, ele tem na área em sistema de plantio direto com adubação a lanço. Então, como é que eu vou fazer a minha amostra? No caso da área de sistema com adubação a lanço, existe a fase de implantação, que são nos primeiros 5 anos, e aí segue os mesmos procedimentos utilizados antes da adoção do sistema de plantio direto. Tá? Nesse caso aí, dando preferência ao uso da pá de corte, retirando uma fatia com 5 centímetros de espessura e 10 centímetros de largura. A outra fase é, uma vez que a cultura está estabelecida ou consolidada, isso ocorre após 5 anos, aí segue as recomendações adotadas na fase de implantação, ou seja, modifica apenas a profundidade da amostra, que vai para 10 centímetros. Quando nós temos um sistema de plantio com adubação em linha, a fase de implantação, que é os primeiros 5 anos, a amostragem com a pá de corte deve ser na profundidade de 0 a 20 centímetros, transversalmente ao sentido da linha de adubação, né? Retirando-se uma fatia de solo com 5 centímetros de espessura e largura igual ao comprimento da entrelinha. Isso dá a cultura anterior. Como estamos na fase de implantação,
Essa retirada do solo, ela deve ser de maneira que a linha de adubação, que você sabe por onde ela passou, ela esteja centralizada na faixa de coleta. Isso para que a gente possa ter o valor exato desses nutrientes. Então aí vai ser retirado cerca de 20 amostras simples para formar uma amostra composta. E após 5 anos, que aí é a fase estabelecida, né, da cultura, ela já está consolidada, aí segue as mesmas recomendações adotadas lá na fase de implantação, ou seja, a profundidade de amostragem vai de 0 a 10 centímetros. Então, o cálculo da necessidade de fertilizante em função da análise de solo. As quantidades de corretivos e fertilizantes que serão aplicados, isso vai depender dos teores dos nutrientes diagnosticados pela análise de solo e da recomendação técnica disponível. Então, para se chegar à dose de maior retorno econômico para o agricultor, é necessário que se conheça o resultado das análises do solo. Quanto ao sistema de recomendação atual, ele prescreve baseado em experimentos intensivos no campo. Então vai haver uma prescrição de quais os adubos disponíveis e o custo efetivo por unidade do fertilizante, ou seja, reais por quilograma do nutriente, e do corretivo, que aí vem em reais por tonelada do neutralizante efetivo aplicado no solo da propriedade. Resultado da análise de solo. Então, alguns fundamentos básicos da fertilidade do solo. Então, para a gente compreender o boletim de análise emitido pelo laboratório, ou seja, a análise do solo, é necessário conhecer alguns fundamentos da fertilidade do solo. Primeiro que, em geral, o solo ele apresenta aí 50% de sua constituição ele é ocupado por materiais sólidos, ou seja, 45% de partículas minerais e 5% de matéria orgânica. E a outra metade por espaços porosos, que aí vem 25% ocupados pelo ar e 25% pela água, que aí são os espaços porosos. E na sua fase sólida, ele apresenta fragmentos em frações de vários tamanhos. A areia de 0,2 a 2 milímetros, o silt de 0,2 a 0,02 milímetros e a argila aí menor que 0,02 milímetros. Então a combinação dessas diferentes frações, e no caso aí em percentagem, ele forma solos de diferentes texturas. Aí vem solos arenosos a argilosos. No resultado da análise do solo, as partículas, que são os minerais e orgânicas da fração argila, ela tem a capacidade de desenvolver cargas elétricas negativas e positivas. Essas cargas elas atraem os íons de cargas opostas e possuem capacidade de troca catiônica, ou seja, capacidade de troca de cátions, que isso é chamado de CTC, que são os íons positivos, e a CTA, que é a capacidade de troca aniônica, que são os íons negativos. Então, os solos mais jovens possuem maior em CTCs e baixa CTA. Os mais velhos e ácidos têm CTC baixa e pode ter CTA até maior que a CTC. Tá? Então, os cátions de interesse para a planta são os seguintes: o amônio, o NH4, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cobre, o ferro, e aí pode ser o ferro na forma oxidada, que é o ferro 3+, também, o manganês, que pode se apresentar na forma oxidada, que é o Mn4+, e o zinco. Os ânions de interesse para a planta são o nitrato, o sulfato, o cloreto e o molibdato. O hidrogênio e o alumínio, o hidrogênio ele determina uma importante característica do solo, que é o pH. E o alumínio trocável, que é o L3+, ele pode atingir uma concentração tal que se torna tóxico à planta.
Os nutrientes eles estão distribuídos no solo em forma disponível e em forma não disponível para a planta. Então, os nutrientes disponíveis para a planta estão localizados na solução do solo, que é o complexo de troca, e na matéria orgânica mineralizada. Esses nutrientes eles podem ser determinados na análise do solo após extração com a solução química apropriada. Os nutrientes não disponíveis estão fixados nas partículas, imobilizados na matéria orgânica ou fazem parte da estrutura química dos minerais constituintes das partículas do solo. Esses nutrientes estão em equilíbrio com os disponíveis e constituem uma reserva potencial do solo. E a interpretação dos resultados da análise de solo. Então vamos lá. Nós temos aí como exemplo a análise de solo, esse é o solo lá do campus rural, onde nós temos aí as amostras de pH, cálcio mais magnésio, o cálcio, alumínio, sódio, potássio, fósforo, matéria orgânica, magnésio. Nós temos o sódio aí apresentado. Aqui o sódio, nós temos o sódio aqui, vocês têm que observar são as unidades, tá? O pH em solução tampão, a soma de bases trocáveis, a CTC, PST e o índice de saturação por base. Então vejamos o seguinte, a análise do solo para fins de fertilidade mais comum, ela determina o seguinte, as bases trocáveis, e aí tem o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio, a acidez ativa, que é o pH, a acidez trocável, que é o alumínio, a acidez potencial, que é o hidrogênio mais o alumínio, o teor disponível de fósforo e o teor de matéria orgânica disponível no solo. Opcionalmente, podem ser analisados os teores disponíveis de enxofre e dos micronutrientes, como o boro, o cobre, o ferro, o manganês e o zinco. Então vamos à interpretação da análise. Uma coisa que tem que ser levada em conta é cuidados no uso das unidades expressas na interpretação da análise do solo. Veja que eu mostrei anteriormente aqui em relação ao sódio, que ele está aqui com a unidade em miligrama por decímetros cúbicos e ele aparece aqui em centimol de carga por decímetro cúbico. Então prestar atenção nessas unidades para que você possa fazer a correta interpretação. Então vamos falar aqui sobre a USB, que é a soma de bases trocáveis. Essa soma de bases trocáveis é o somatório dos cátions. Quem são os cátions? O cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio, né? Então, ele é chamado soma de bases trocáveis. Observe que estamos calculando a unidade em centimol de carga por decímetro cúbico. Então, a adição do alumínio a esse valor da soma de base, ele vai resultar na capacidade de troca catiônica efetiva, ou seja, a nossa CTC, no pH atual do solo. Tá? Então, a CTC efetiva ela é obtida das somas dos cátions que efetivamente podem ser trocados. Os cátions que são somados são o cálcio, o magnésio, o potássio e o alumínio. Não inclui aí no caso o hidrogênio, né? que ele compartilha elétrons com a carga do solo. A adição do hidrogênio mais o alumínio à soma de bases trocáveis resulta na capacidade de troca de cátion a pH 7, ou seja, a CTC a pH 7 ou também chamada de T. A CTC efetiva ela mostra a quantidade de bases trocáveis ou o alumínio que o solo possui e pode ceder à planta. A CTC a pH 7 ela dá uma ideia do potencial de bases trocáveis que o solo pode reter em forma disponível, caso sua acidez seja corrigida. O PST vem a ser a percentagem de saturação por sódio, calculada da seguinte forma: nós vamos ter o PST
no caso aí o valor dele é em porcentagem, ele vai ser, você vai pegar aí o teor de sódio, multiplicar por 100 e dividir pela CTC a pH 7. E aí nós temos o valor de 0,38. Outro valor muito importante é a saturação de bases trocáveis, que é o chamado a porcentagem de saturação de bases trocáveis, que é o índice de saturação de bases, que é o V. E como é que eu chego a esse valor? Eu vou pegar a soma de bases, multiplicar por 100 e dividir pela CTC, a pH 7. Então, valores altos de saturação por base, ou seja, maiores que 50%, são valores desejáveis, porque refletem alto potencial do solo para a nutrição da planta, né? Então, vamos à interpretação de acordo com a tabela de interpretação dos resultados da análise química referente ao solo do estado de Sergipe, né? Atenção aí no caso a matéria orgânica, que o valor aqui está expresso em porcentagem, tá? E a matéria orgânica aqui está em gramas por decímetros cúbicos, né? Então, deve dividir esse valor aí por 10 para a conversão de gramas por decímetro cúbico em porcentagem, tá? Então, analisando os valores, os nossos resultados aqui, com os resultados da tabela de interpretação, nós chegamos aos seguintes resultados: que o pH ele está na classe de valores considerado alto, o cálcio mais magnésio médio, o alumínio está baixo, tá? O potássio, se pegar 27,1 miligramas por decímetro cúbico, tá? Nós vamos pegar aqui o potássio, ele vai estar baixo, né? Menor que 30. A mesma interpretação por fósforo, dando aí a classe médio, né? Essa é feita a classificação. Com relação à análise de solo, o que é que nós podemos fazer agora? A correção da acidez do solo. Essa correção é o suprimento de cálcio e magnésio. Esse procedimento ele é muito importante em qualquer cultura. Não se pode pensar em grande produtividade recomendando elevadas doses de fertilizante, o NPK, né? Que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, sem antes corrigir a acidez do solo e sua deficiência de cálcio e magnésio. Então, essa correção é muito importante. Muitos agricultores, preocupados aí em economizar, eles não realizam a calagem, embora mantenham as doses de fertilizantes sugeridas. O que esses agricultores muitas vezes eles não sabem é que as características de um solo com baixo pH impedem as plantas de responderem adequadamente ao suprimento dos nutrientes. Significa dizer que a economia dele está sendo zero, ele está gastando muito mais. Então, a recomendação de calagem ela pode ser feita basicamente por dois principais métodos. Então, eu vou destacar aqui os dois principais. Então, sendo aqui o primeiro método, que é o controle pelo controle da acidez total, ou seja, pelo alumínio, onde a necessidade de calagem, que é o NC, ele vai ser essa variável Y. Essa variável Y ela está relacionada ao poder tampão do solo. E ele tem uma variação aí de 0 a 4, dependendo do teor de argila no solo. Quanto mais argiloso, maior será o valor de Y. Seguindo aí mais 2, que é da fórmula, menos o cálcio mais o magnésio. Então, esse valor de Y aqui, por padrão, pode-se admitir um valor igual a 2. Então, neste sentido, quando o solo for argiloso, ou seja, maior que 35% de argila, deve-se acrescentar aí a necessidade de calcário 25%. Quando o solo for arenoso, ou seja, menor que 15% de argila, deve-se
reduzir aí, fazer uma subtração aí de 25% no valor da necessidade de calcário. O segundo método é o método da elevação da saturação por base, que é o V%. Nesse caso aí, a necessidade de calcário, que é em tonelada por hectares, vai ser igual ao V2 menos V1 dividido por 100 vezes o T. Quem é V2? V2 é a saturação por base recomendada para cada cultura. Cada cultura ela exige uma saturação específica. Existe uma tabelinha para isso aí. O V1 é a saturação por base atual do solo. E o T é a CTC. Tem lá na análise do solo. A CTC é a pH 7. Então, ambas encontradas na análise solo. Então, o V1, a CTC, que no caso ali é o T, estão lá na análise solo. Então, após o cálculo da necessidade de calagem, a quantidade de calcário ela deve ser corrigida. Essa correção ela é feita pelo poder relativo de neutralização. Então, a gente utiliza a seguinte fórmula aí. Nós temos aí que a quantidade de calcário ela vai ser igual à necessidade de calagem, onde nós temos ali o SC por 100. Esse SC é a superfície da área a ser coberta em porcentagem. PF por 20, o PF significa a profundidade que vai ser incorporado. E o 100 dividido pelo PRNT, que é o poder relativo de neutralização. Nós vamos fazer vou mostrar aqui a vocês uma aplicação básica. Vocês vão entender aí como que é feito esse cálculo. Então, por exemplo, aí nós temos a análise de uma amostra de solo. Foi retirada na profundidade de 0 a 20 centímetros e revelou os seguintes resultados. 25 gramas por quilograma de matéria orgânica, argila 320 gramas por quilograma, cálcio mais magnésio 1,1, o cálcio, o potássio, o alumínio mais o hidrogênio, o alumínio isolado e o pH 4,1. Quantidade de calcário, nós temos o PRNT de 80%, a profundidade de 0 a 30 e a cobertura do solo aí de 50%. Então, sabendo que a cultura apresenta exigência média em nutrientes, nós vamos calcular o seguinte: estimar a necessidade de calagem pelos métodos do alumínio, cálcio e magnésio trocável e da saturação por base, com um V2 aí de 60%, que é o que a cultura exige. Então, vamos lá. Pelo método do alumínio, cálcio e magnésio trocável, nós vamos ter aí uma aplicação direta dos valores. Temos o Y, vimos lá que valendo 2, o alumínio na amostra deu 1,5, mais 2, 0,8 do cálcio, mais 0,3 do magnésio. Isso aí vai dar 3 mais 0,9, a necessidade de calcário vai dar 3,9 toneladas por hectare de calcário. Lembra lá que a gente falou que em relação ao teor de argila pode ter um acréscimo ou uma redução. Nesse caso aí, essa regra não se aplica porque aí a argila é de 32%. Tá? E não se aplica porque a regra dos 25% lá no valor final. No método de saturação por base, nós temos lá o V2 que foi dado de 60%, mas nós precisamos saber ali o T, que é a nossa CTC. Né? E para a gente calcular isso aí, nós precisamos primeiro fazer o cálculo da soma das bases, que é o cálcio, o potássio e o magnésio, que vai dar aí 1,2. Em seguida, nós calculamos a CTC, porque a CTC é a soma das bases mais o hidrogênio mais o alumínio. E aí, com o valor da soma de bases e da CTC a pH 7, nós podemos calcular o V1, né, mediante esses valores. Então, vai ser a saturação por base dividido pela CTC vezes 100. Isso aí nos dá um valor de 22%. Aplicando lá na fórmula, nós vamos ter aí 2,1 toneladas por hectare de calcário. Na fórmula anterior deu 3 toneladas, né? Quase 4 toneladas. Então,
De acordo com o método, né? Nós vimos aí dois métodos. Aí vem o questionamento: qual método utilizar? Então, o método que nós vamos utilizar aí vai ser o que nos deu o maior valor. Por quê? O 3,9 toneladas por hectare ele vai servirá para neutralizar as fontes de acidez potenciais, que são a argila, matéria orgânica e o alumínio trocável. Outro motivo para escolher o método que deu maior valor é que o produtor emprega alto nível tecnológico. Então, para se fazer a adubação, mas tem que ter tecnologia. Então eu já determinei lá qual vai ser o meu método de necessidade de calcário. Agora eu tenho que fazer a quantidade de calcário. Então eu sei que o poder relativo de neutralização vai ser de 80%. Eu sei que a cobertura é de 50% e a profundidade de 30 centímetros. Aplicando diretamente aí, nós temos 3,9, fazendo a substituição de cada um aqui, nós vamos chegar à quantidade de 3,7 toneladas por hectare de calcário. Esse é o valor que o produtor vai ter que aplicar em sua área. Tá? E com relação à adubação de correção e manutenção, vimos lá anteriormente que as culturas elas extraem nutrientes do solo. Então, de uma maneira geral, as tabelas de recomendação de corretivo e fertilizantes no Brasil ela apresenta fundamentação parecidas, tá? E sugerem quantidades semelhantes de fertilizantes. Então, a interpretação e recomendações elas são baseadas em tabelas. Tá? E nesse exemplo aqui, vamos trabalhar com a cultura do feijão, tá? E vejamos o quanto a cultura retira do solo os nutrientes para seu desenvolvimento. Então, aí no nível de produção de 2 toneladas por hectare, ela vai extrair aí em quilogramas 78 kg de nitrogênio, 15 de fósforo, 64 de potássio, 22 de cálcio, 13 de magnésio, 23 de sódio. Então, o que é que acontece? Existe a chamada sugestão para adubação. Então, existem duas possibilidades: adquirir separadamente os fertilizantes nitrogenados ou as famosas formulações de NPK. Mas essas formulações elas são calculadas, tá? Então vejamos aí um exemplo prático. Após a análise de solo, chegou aqui a 20 kg por hectare de nitrogênio, tá? Baseado em tabelas, 85 kg de hectare de fósforo e 110 kg por hectare de potássio. E sabe-se ainda que os adubos disponíveis na propriedade têm o sulfato de amônio, a ureia, o superfosfato simples, super triplo e o cloreto de potássio. Todos eles aí com suas respectivas contribuições nos seus nutrientes. Então, como é que a gente vê a fórmula comercial para esses valores aqui que foram determinados em tabelas? Primeiro a gente faz a relação. Então, nós vamos dividir todos esses valores aqui pelo menor valor aqui na recomendação, que é 20. E aí vai nos dar os valores de 1, 4,25 e 5,5. Esses valores aqui nós vamos multiplicar por múltiplos inteiros. Nesse caso aqui nós iniciamos a multiplicação por 4. Poderia ser 4, 8, 12, 14, enfim. Essa aqui são os valores mais próximos de formulações já comercializáveis, né? Então, se multiplicarmos por 4, vai nos dar 4, 17, 22. Se por 5, vai ser 5, 22, 28. Né? Se for 6, vai ficar 6, 26, 33. O que é que eu vou fazer com essa quantidade da formulação? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa primeira formulação de 4, 17, 22. Quanto que eu vou precisar dessa formulação para que eu possa fornecer 20 kg de nitrogênio para o meu solo, respectivamente para a planta? Então, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui em cada 100 kg do meu produto, ele vai me fornecer
ele tem que me fornecer aqui 4 quilogramas. Tá? Então precisa aqui de 20 quilogramas por hectare. Quanto que eu vou comprar do produto? Regrinha de 3 aí, vou precisar aí de 500 gramas da fórmula 4, 17 e 20. Então, se vocês pegarem o valor de 85 e substituir aqui, vocês vão ver que vai dar os mesmos 500. Os 110 jogando aqui vai dar os mesmos 500. A regra vale para qualquer uma dessas formulações. Ah, mas eu vou comprar separadamente. Aí você vai ter que pegar os valores correspondentes de cada produto que você vai utilizar e fazer a relação em porcentagem para chegar ao resultado. E como aplicar os fertilizantes e os tipos de aplicação? Uma vez feita a análise do solo e determinando o tipo de fertilizante que será aplicado e as quantidades, chega a hora da adubação propriamente dita. Então, existem diferentes técnicas que podem ser escolhidas pelo produtor, dependendo aí do maquinário disponível, do tipo de fertilizante a ser utilizado e do momento em que será feita a adubação. Entre as formas de aplicar o fertilizante, no cenário agrícola nós destacamos aí 4. A aplicação na semeadura, a lanço, nas irrigações e por pulverização. Vejamos cada um deles aqui. Na aplicação por semeadura, então, o fertilizante ele é aplicado na semeadura, como o nome sugere, ele é aplicado em conjunto com a operação de plantio. Ele é depositado no solo pouco abaixo das sementes. Nessa técnica você tem a vantagem de que quando a semente é aplicada no solo, ela já tem disponível os nutrientes necessários, o que permite um desenvolvimento mais rápido na fase inicial. Entretanto, a planta também ela vai necessitar de nutrientes durante todo o seu ciclo de vida, e não apenas no momento do plantio. Então, dessa forma, mesmo aplicando uma grande quantidade de nutrientes na semeadura, será preciso realizar outras adubações, pensando em uma melhor produtividade. Então, é o que a gente chama de adubação de plantio e adubação de cobertura. Essa adubação de cobertura é a adubação realizada durante o desenvolvimento da cultura. E aí entra a questão de entendermos aquela fenologia para saber qual o período ideal que vai adentrar com a adubação de cobertura. Além disso, a adubação simultânea com o plantio ela pode reduzir a eficiência da plantadeira. Tem outro fator, uma vez que você tem que parar a máquina mais vezes para abastecer com fertilizantes do que com sementes. Então, gasta mais adubo em relação à semente. Então, na adubação a lanço. Na adubação a lanço é possível você parcelar as doses de fertilizantes que são aplicados na cultura ao longo do seu ciclo de vida. Isso pode ser realizado antes da germinação da semente ou em cobertura, que é quando a planta já está em estágio mais avançado de desenvolvimento. Nessa técnica de adubação a lanço, o fertilizante é depositado em discos giratórios com pás, que espalham o produto na lavoura em uma faixa pré-determinada. A adubação a lanço ela tem sido a escolha de muitos agricultores por apresentar alto rendimento na operação, além de oferecer a possibilidade de parcelar a nutrição da planta durante seus estágios de desenvolvimento. A adubação pneumática é uma técnica em que o fertilizante ele é conduzido para as linhas individuais de plantio por meio de tubulações e assistência de ar. Essa técnica é utilizada para culturas que apresentam espaçamento entre linhas de plantio mais elevados. Então, plantios adensados não se usa essa técnica. Como exemplo aí, um plantio, um espaçamento mais elevado, no caso aí a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, a aplicação na linha se torna mais eficiente e sem desperdício para a área em que as raízes não alcançariam o fertilizante absorvido pelo solo. Então, ele é bem mais localizado.
Outra técnica de aplicação de adubação é por irrigação, que é a chamada fertirrigação. Como o próprio nome indica, ela consiste na diluição de uma fórmula líquida, a qual é aplicada na lavoura por meio dos pivôs de irrigação já instalados ou pelos sistemas de irrigação por gotejamento. Ao trabalhar com adubação por irrigação, é interessante que você tenha uma atenção especial aos parâmetros de irrigação para conseguir a cobertura necessária para garantir um funcionamento adequado dos agroquímicos, tá? Então, tem um dimensionamento tanto do sistema para irrigação como para fertirrigação. Outra técnica, a adubação por pulverização. É ainda pouco difundida no Brasil, mas você faz uma diluição do fertilizante em água e aplica sobre a lavoura por meio do pulverizador. Não, é idêntico à pulverização de herbicida, né? Como se fosse justamente a cauda do defensivo químico. Então a absorção do adubo se dá por meio das folhas, então é a chamada adubação foliar. E a adubação em taxa variável. Tá? A adubação em taxa variável ela permite ao produtor obter economias no uso de fertilizantes, uma vez que a área dentro do talhão ela recebe o necessário em cada ponto, evitando desperdício. Então, essa adubação em taxa variável é o que a gente chama de agricultura de precisão. Então, só vai cair a quantidade necessária em um ponto realmente necessário. Então, a área que está recebendo menos fertilizante do que o necessário, ela passa a receber uma dose mais adequada, aumentando a produtividade dessas áreas. Mas esse não é o único efeito de uma taxa variável, tá? Quando há excesso de nutrientes em alguma área, não só o fertilizante é desperdiçado, mas a própria planta responde de maneira indesejada, como por exemplo o crescimento vegetativo anormal e consequente tombamento. Isso acontece muito, né, nas culturas de grão, feijão, milho, soja. Então esse fator ele diminuirá a própria performance da colheita. Além disso, existe o risco de contaminação ambiental de mananciais quando nutrientes em excesso no solo são levados até um leito de rio. Então tem que ter bastante cuidado na questão da adubação. Então existem diversos benefícios no uso da taxa variável de adubação. Primeiro é que existe uma economia pela racionalização do uso de insumos, e aí vai evitar o desperdício. Há um aumento de eficiência no uso de insumos. Há um menor impacto ambiental, sem dúvida. Há um aumento da produtividade, porque você vai estar aplicando as doses ideais. E você consegue rastreabilidade e comparabilidade. Então, os critérios para uma boa adubação. Os resultados de análise de solo completadas pela análise da planta, então uma complementa a outra. Análise do histórico da área, conhecimento técnico da cultura, comportamento ou tipo de cultivar, comportamento dos fertilizantes, disponibilidade de capital do agricultor para aquisição de fertilizantes e expectativa de produtividade. Então são os critérios para que se tenha uma boa adubação. Então, nessa nossa videoaula, nós vimos que a quantificação dos nutrientes existentes no solo é essencial para um uso eficiente, racional e econômico do adubo. Vimos também que a adubação começa com a análise do solo, continua com a correção da acidez e termina com a aplicação correta do adubo. A análise do solo é a medida mais prática, rápida, direta e barata de se fazer uma análise racional da fertilidade do solo e de transferir tecnologia desenvolvida na pesquisa para o agricultor. E finalizamos observando as diferentes técnicas que podem ser escolhidas pelo produtor, dependendo do maquinário disponível, do tipo de fertilizante a ser utilizado.